DNA. Camila Cunha. Boa tarde, Santa Maria. Começa agora o DNA, o programa de entrevistas que revela a identidade da nossa gente aqui na Rádio CDN. Eu sou a jornalista Camila Cunha. O nosso programa conta com a técnica do Marcelo Cabala. A produção de hoje é da Tatiane Pullman e na TV Thomas Pipe. Na próxima hora, nós te convidamos a conhecer um pouco mais sobre algumas das personalidades que se destacam em diferentes áreas de atuação de Santa Maria e também da região. Estamos ao vivo pela Rádio CDN, mas você também pode nos acompanhar em vídeo pelo Facebook do Diário de Santa Maria, também na TV Diário 26 ou 526 da NET e o canal do YouTube do Diário de Santa Maria. Você pode interagir com a gente por esses canais. E para falar um pouquinho mais sobre o nosso entrevistado de hoje, a gente volta para o ano de 1972. Vamos aos fatos do mundo. Neste ano acontece a primeira reunião global, onde o assunto principal era o meio ambiente, em Estocolmo, na Suécia. Após a conferência, surge a declaração de princípios e comportamentos e responsabilidades que deveriam governar todas as decisões relacionadas ao meio ambiente. Inicia-se na cidade alemã de Munique a 20ª edição dos Jogos Olímpicos. No Brasil, em 26 de outubro de 1972, vai ao ar o primeiro episódio da Grande Família. Ainda falando em televisão, este é o ano da chegada da TV em cores no Brasil. A gaúcha Regiane Goulart foi vencedora do concurso Miss Brasil de 1972, ficando no segundo lugar do concurso Miss Universo. Neste ano faleceu Dalva de Oliveira, cantora brasileira, coroada como Rainha da Voz e Rainha da Rádio de 1951. Neste ano nasceram Rubens Barrichello, automobilista e ex-piloto de Fórmula 1. Também o rapper e ator americano Eminem. E no dia 8 de outubro de 1972, nasceu o nosso convidado de hoje, o padre Vanderlei Luiz Carguini. Seja bem-vindo, padre, um prazer te ter aqui no DNA. Boa tarde, Camila, boa tarde a todos os radiovintes da TV CDN, desse programa DNA. Prazer é nosso. Padre, nós fizemos um pequeno resumo sobre a sua história, eu vou ler aqui e depois a gente vai conversando para a gente saber um pouco mais da sua trajetória. O padre Vanderlei é natural de Nova Palma, na região central. Padre palotino, graduado em Filosofia e Teologia, mestre em Teologia Moral pela Pontífica Universidade Lateranense de Roma. Foi ordenado padre palotino em 10 de dezembro de 2000. Desde 2008, atua como professor de Teologia na Faculdade Palotina de Santa Maria, a FAPAS. É reitor da comunidade Padre Caetano Pagliuca, patronato. Membro do Secretariado Geral para as Missões da Sociedade do Apostolado Católico em Roma. E também é diretor do Centro Social e Cultural Vicente Palotti. E está de malas prontas, né, padre, para mais uma missão que a gente vai contar aqui ao longo do programa. Padre, aqui a gente costuma voltar no tempo para um DNA mais origem. Então a gente voltando, eu acho que a gente volta lá para Nova Palma e eu ia lhe perguntar como foi sua infância, quais eram as lembranças mais antigas dessa época. Eu nasci, na verdade, numa localidadezinha, podemos dizer, uma comunidade chamada Novo Paraíso, que é subindo assim Nova Palma, já entrando nos campos em direção a Júlio de Castilhos. E aonde nós morávamos era um lugar assim bastante, digamos, com bastante pedra, né? Com também montanhas, né? Tinha um riacho também perto, assim. E nós criamos assim bastante isolado assim um pouco do mundo, não tinha os meios de comunicação que tinha hoje. A televisão lá na época não pegava onde nós morávamos porque tinha muita montanha, né? Então não tinha ainda a parabólica na época, né? Então não tinha como, não pegava. Então o acesso à comunicação era mais ou menos assim digamos, a rádio, que era um veículo que nos comunicava, as pessoas, né, que a gente encontrava também, né, a escola, né, o lugar, né. O que eu lembro, assim,
da minha infância, assim, que para mim tem um significado, né? É ter nascido num lugar assim, né? Num lugar pequeno, num lugar também do interior, onde tinha o cultivo também da fé. A fé sempre foi cultivada assim na minha família, né? A gente aprendeu aí com as tias que eram catequistas, com a mãe, com o pai. Também o ambiente familiar, né? Como não tinha os meios de comunicação, nós tínhamos um tempo maior assim para ficar. Eu lembro dessa cena ao redor do fogão de lenha, né? Que a gente ficava aí, principalmente no inverno, de manhã, à noitinha, à tarde, né? Existia um convívio familiar bem intenso. Isso, bem intenso, onde a gente escutava histórias, assim, da mãe, dos avós. E, então, foi nesse ambiente que eu fui criado, assim, nesse ambiente pequeno, sem muito conhecimento do mundo, né? Mas que me deu muita base, assim, pra minha vida, assim. Eu sempre digo que eu nunca quero esquecer daquele lugar, né? Até esses dias, né? Há tempos atrás eu fui lá, ainda tem a nossa casa lá, assim, não tem mais moradores, mas tem a casa, assim, né? Então, me causou muita lembrança, assim, porque foi lá que brincamos. Tem os pés das fruteiras que a gente comia, bergamota, pêssego e outras fruteiras que a gente comia, né? Mas também, quando olhando para aquele lugar, a gente vê, eu penso assim que bom também que eu saí de lá, né? Assim, que tive outras oportunidades na minha vida. Fala em sair de lá, depois a gente volta para a religião. Isso. Que o senhor falou que já era muito presente desde a infância. Em que momento vocês saíram de Nova Palma? Isso, eu saí com 16 anos, em 1989. O que acontecia? Nós tínhamos uma escolinha lá perto da nossa casa, assim, que dava uns 3 quilômetros. A gente estudou até a quinta. Depois, da quinta até a oitava, nós estudávamos em outra comunidade, Vila Cruz, que se chamava. E nós caminhávamos 18 quilômetros por dia para ir na aula. 9 para ir, 9 para voltar. Não tinha os meios de transportes que tem hoje, né? Que hoje as Kombi, os ônibus vão buscar as crianças quase na frente da casa, assim, né? A legislação também acabou mudando. Então nós ia a pé, muitas vezes ia a cavalo na aula. E depois voltava da aula, da escola, e ia trabalhar na roça, ajudar o pai e a mãe, né? Na roça, que era esse o nosso ganha-pão. A gente plantava feijão, plantava fumo, plantava todas essas coisas, né? E aí depois, quando terminou, estava terminando, assim, o ensino fundamental, aí teria que ir mais longe ainda para estudar. E aí me veio muito esse desejo de ser padre, assim, né? De fazer uma caminhada no seminário. Então tinha alguns de lá que já estudavam no seminário em Vale Vento dos Palotinos. E aí eu falei com eles, aí depois veio um dia o padre visitar a nossa casa, o padre que fazia assim, digamos que arrebanhava os jovens para ir para o seminário. E aí em 26 de fevereiro de 1989, eu entrei em Vale Vento no seminário. E aí, naquele ano, os meus pais mudaram para o Mato Grosso do Sul. E aí eu fiquei aqui, estudando. Tão longe? Por que eles foram tinha um tio lá, o meu irmão tinha ido trabalhar lá, e lá a terra era melhor, assim, menos dobrada, como a gente diz aí, né? A terra com pedra e tal. E para buscar novas oportunidades, né? Nós éramos em 5 irmãos, né? Então, também para os meus irmãos, né, buscar outras oportunidades. Então, acabaram indo para lá, e eu fiquei aí estudando. No seminário? No seminário em Vale Vento. Mas, desculpa, é uma pergunta meio leiga, mas quando a gente fala sobre... O senhor disse que começou a me dar uma vontade de seguir esse caminho e tal. E a gente escuta falar assim, se existe um chamado, como que a pessoa percebe se é uma vocação, se isso vai se descobrindo aos poucos. Como que foi essa construção da vontade de se tornar padre? É uma ótima pergunta, Camila. Não é que você tem claro, assim, você recebe uma luz, diz agora você é padre e resolveu o teu problema, né? Mas eu senti esse desejo e, claro, não tinha claro que de fato eu
ia ser padre e tal. Mas e depois, conforme eu fui estudando, e a gente vai estudando e vai passando as etapas, né? Cada vez você vai passando, né? Aí eu fui também criando, assim, muita identificação, fui aprendendo, fui também, assim, vendo que, de fato, era aquilo que eu buscava para minha vida, assim, aquilo que ia me realizar melhor, né? Então, fui fazendo esse discernimento que nós dizemos nesse período, porque no seminário a gente, além de estudar aquilo que por exemplo, no ensino médio, além de a gente estudar as coisas que eram normal do ensino médio, também a gente tinha todo um restante do dia que a gente tinha outras atividades, trabalho, esporte, tinha também convivência, tinha palestras, né, sobre a fé, sobre a religião, sobre a congregação, e a gente ia aprendendo, ia criando gosto por aquilo, né? E aí, conforme vai passando as etapas, tem momentos que você tem que dar alguns passos. Por exemplo, logo depois que nós terminamos a filosofia e nós fomos pro noviciado, né? Que era em Cascavel, então era um ano mais fechado, assim, mais... E depois recluso. Aí depois do noviciado nós já fizemos em 1997 as primeiras promessas que a gente diz. É o momento que tu entra na congregação, então tu promete, são 6 promessas que a gente faz na comunidade palotina, que é pobreza, castidade, obediência, comunhão de bens, espírito de serviço e perseverança. Então aí tu já se compromete mais Mas essas promessas são feitas por partes, é isso? É todo um processo? Não, tu chega naquele dia, faz essas promessas, tu lê uma carta, tu assina, né? E é o documento que digamos, te faz participante da congregação. Tu começa a ser participante da congregação a partir daquele momento. E nesse período, nessa caminhada, como o senhor estava explicando, que existe todo um processo, são todas as fases. Existem pessoas que desistem e que nesse caminho percebem que não é isso que eu quero seguir, existia? Sim, tem muitos. Por exemplo, a minha turma, entramos em 15 no primeiro ano de ensino médio. Ficou 2 padres dessa turma, então passa muita gente, né? E poucos perseveram depois no final, né? Sim, porque as pessoas vão descobrindo também outras oportunidades, outras coisas, né? E não se identificam tanto com aquela caminhada, né? Vão desistindo, outros muitas vezes são chamados a também deixar, né? Muitas vezes, né? Quando as pessoas que trabalham, nós chamamos formadores, também percebem que a pessoa não tem a vocação, não tem as qualidades, pode acontecer deles perceberem, não a pessoa. Pode acontecer, pode acontecer deles perceberem também. Muitos colegas também foram pedidos para deixar, né? Porque não se enquadravam. Não se enquadravam, não se identificavam, né, com o espírito, com a comunidade, com aquilo que devia ser buscado, assim. Sim. Eu estou aqui conversando no DNA de hoje com o padre Vanderlei Carguinin, e ele está nos contando sobre todo esse processo dele. A gente estava falando sobre se é uma vocação, como que se constrói, ele nos contando sobre a infância em Nova Palma e também no seminário, mas agora a gente vai para um rápido intervalo e voltamos já com o DNA. A luta continua. Iniciou a 2ª edição do Santa Maria Sem Fome. E você já pode doar nos 18 pontos distribuídos na cidade ou direto para as contas do Banco de Alimentos de Santa Maria. Saiba como doar nas redes sociais do Diário. A fome é real. Doe alimentos. Oferecimento: Prefeitura de Santa Maria. Realização Diário. Patrocínio: Fundação Eni e Unicred. Capital. Tem Oktoberfest, cultura e alegria. Santa Cruz te espera com a melhor gastronomia. Vai começar a festa no Parque da Oktoberfest. Vem comemorar e se divertir. Oktoberfest, eu vou. Oktoberfest, eu vou. Oktoberfest, eu vou. Oktoberfest, eu vou. Bros. A Clínica Inana dispõe de emagrecimento bioortomolecular.
Através do reequilíbrio químico do organismo e da associação de terapias injetáveis, podemos acelerar o metabolismo e ter um emagrecimento saudável. Para saber mais, nos siga nas redes sociais. O Colégio Técnico Industrial de Santa Maria une ensino e preparação para o mundo do trabalho com excelência há 55 anos. O colégio se consolidou como uma instituição comprometida com a educação centrada no eixo cidadania, profissionalização e tecnologia. No CETISM, os estudantes encontram oportunidades de uma formação que integra o ensino e o aprendizado cidadão, profissional e tecnológico de forma gratuita. O colégio possui mais de 40 laboratórios, biblioteca setorial, espaço de convivência discente, salas de estudo com apoio pedagógico e ginásio poliesportivo. Além de 6 prédios no campus da UFSM, tem um espaço junto ao Tecnoparque para o desenvolvimento de ações de extensão. Colégio Técnico Industrial de Santa Maria. Excelência na educação profissional e tecnológica. Para informações sobre matrículas, acesse ufsm.br/cetisme ou ligue 3220-9540. A imobiliária Fernando Flores atua há 19 anos com muita responsabilidade e dedicação para realizar o sonho de quem busca um local para chamar de lar. Com uma equipe de profissionais capacitados, a empresa trabalha com excelência, honestidade e singularidade, o que faz a referência no mercado imobiliário da região central do estado. Na Fernando Flores, o cliente encontra imóveis novos e usados, residenciais e comerciais, para locação ou venda. Visite o site fernandoflores.com.br ou entre em contato pelos números de WhatsApp. De segunda a sexta-feira eu te faço companhia no Direto da Redação a partir das 9h30 da manhã aqui na TV Diário e nas nossas redes sociais. Ao vivo a gente traz as principais informações do dia e, é claro, tem a sua participação. Eu espero por você. Aos 28 anos, a Della Páscoa Engenharia segue sua trajetória com a missão de oferecer serviços de excelência aos seus clientes, apresentando soluções que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, encurtando distâncias e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico de nossa região, através da infraestrutura, tecnologia e sustentabilidade. Della Páscoa Engenharia, há 28 anos transformando a cidade e região. Os purificadores da linha Purifique fornecem água purificada, onde os índices de retenção são comprovados por laudos, garantindo que contaminantes como cloro, pesticidas, metais pesados, bactérias, toxoplasmose, fármacos, ferrugem e microplásticos sejam retidos pelo refil. Possuímos patente mundial na retenção de vírus. Purifique, viva bem, viva saudável. Confira em uma de nossas lojas ou pelas redes sociais Purifique Santa Maria. DNA. Estamos de volta com o DNA, a identidade da nossa gente. Eu sou a jornalista Camila Cunha e sigo aqui ao lado do meu entrevistado de hoje, o padre Vanderlei Carguinin. Nós estávamos contando sobre a parte do seminário, né? Sobre essa formação, ele estava nos contando e eu perguntei por curiosidade quanto tempo demora essa formação, né, padre? Quanto tempo o senhor levou até ser ordenado, padre? Isso, eu levei 12 anos porque fiz também o ensino médio no seminário. Hoje, a maioria dos seminários não tem mais o ensino médio, porque tem muita opção também das escolas. Mas nós temos necessariamente, na nossa congregação, passar por um ano chamado postulado, que é logo depois do 2º grau. Depois tem 3 anos de filosofia, a faculdade de filosofia. Depois tem o ano de noviciado, depois do noviciado tem 4 anos de teologia e depois tem 1 ano de estágio pastoral e depois você está apto para
se ordenar e passar por todo esse processo. Padre, e quando tu chegou em casa, na época que tu decidiu ir pro seminário, que tu nos contaste que a sua família foi para outra cidade, tu ficou no seminário, qual foi a reação dos teus pais quando tu disse, eu quero ir pro seminário, quero virar padre? Eu sempre conto um pouco essa história que eu cheguei em casa e coloquei a mochila em cima. Mais ou menos foi isso que aconteceu, a mochila em cima da mesa, e disse pro pai que eu queria ir pro seminário. O pai ficou meio, mas você ir pro seminário, né? Porque eu tinha um jeito, assim, de brincar em casa, de não levar a vida, assim, digamos, no conceito muito a sério, assim, né? Eu fazia as coisas, fazia as coisas certinhas, assim, mas não era aquele, do jeito mais descontraído, acho que é essa a palavra certa. E aí o pai ficou assim, mas não vai dar certo, mas sempre me apoiou, isso foi importante, o pai sempre me apoiou e também depois foi sempre acreditando em mim, mas sempre deixou muito claro também que se eu achasse que aquilo não era o meu caminho, que eu podia voltar, que ele me apoiava, né? Nunca fui pressionado assim para ser padre pela família, mas também ao mesmo tempo foi muito apoiado pela família. O que faz toda a diferença, né? Independente do que for se seguido, esse apoio da família. Mas, padre, quando tu falaste a respeito de que tinha um jeito mais descontraído, aí o pessoal meio que se surpreendeu, é isso que eu queria lhe perguntar. Nós estávamos conversando aqui no intervalo. Existe um estigma, não sei se agora menos ou mais, do padre mais sisudo, reservado. Isso é o que a gente tinha muito da imagem do padre. De alguns anos para cá, também a gente popularizou e vimos muitos padres artistas, né? Que viraram celebridades, levando a palavra, cantando a sua arte, né? Como que tu enxerga esse perfil? Ainda existe alguns rótulos que precisam ser seguidos? Como que tu enxerga essa questão? Não, eu vejo assim, eu fiz uma opção assim na vida de levar a vida sempre de uma forma simples e também de estar no meio das pessoas, né? Eu acredito que a gente não evangeliza só com a palavra, mas também com testemunho, assim, né? Então, se você se coloca muito distante das pessoas, você também não sente aquilo que elas vivem, né? Não sente aquilo que as pessoas passam também, né? Então, para também você ajudar, você fazer uma reflexão, você, digamos, conduzir as pessoas, você precisa também conhecer elas, né? E eu acho que quando você tira um pouco esse estigma, ou esse rótulo um pouco mais de uma pessoa fechada, você se aproxima mais das pessoas e dá possibilidades também delas se aproximar mais de você. Então, eu tive assim várias experiências assim de pessoas que foram se aproximando também pelo modo de eu ser, pelo jeito o meu jeito de ser, assim. Então, através do sorriso, através do jeito descontraído, através da humildade também de não se colocar acima também das pessoas, isso é muito importante, né? Não é porque eu sou padre, eu sou melhor que os outros, né? Mas se colocar no meio das pessoas, né? E eu acho que isso é um diferencial, não só no meio do padre, mas em todas as profissões, né? Uma jornalista também que fica só no estúdio, ela precisa também ir em busca das pessoas conhecer a realidade, né? Então, eu vejo que esse é algo, para mim, muito importante, assim, se colocar igual das pessoas, sabe? Acho que isso tem me ajudado bastante, assim. E que bom que, de uma certa forma, a gente viu essa mudança acontecer, né? De conseguir aproximar mais, essa figura mais carismática, digamos assim, né? Padre, quando a gente fala nos estudos, né? Eu vou lhe perguntar, a gente já vai chegar na sua ida daqui a pouco mais para Roma. Quando se fala nos estudos, o senhor fez mestrado também lá em Roma, mas eu ia fazer uma pergunta assim, para que fique, quando se fala que estudou filosofia e teologia, para nós leigos, assim, só para que a gente consiga entender bem o que é a teologia, o que ela estuda. A teologia, sim, ela, digamos, seria o estudo de Deus, né? E se fosse pegar fosse pegar a origem da palavra, mas ela estuda várias áreas, né? Tem a área bíblica, né? Então, na área bíblica, nós estudamos todos os livros da Bíblia, né? Assim, no sentido de saber a origem, quem escreveu, que sentido foi escrito, que época foi escrita, fazer também a interpretação de alguns textos daquele livro, né?
Então a gente tem a área bíblica. Depois tem a área também da dogmática, né, que estuda o da sistemática, que estuda a igreja, que estuda sobre o Espírito Santo, que estuda sobre a Trindade, que estuda aquilo que está ali, a Mariologia, né, os dogmas também de Nossa Senhora. Depois tem uma área chamada da moral, né, que é a área que eu estudei, né, que eu fiz mestrado, né? Que aí você estuda, por exemplo, tem moral social, todos os documentos que a igreja escreveu sobre a parte social, por exemplo. Temos vários documentos, né? Desde a Rerum Novarum até hoje a última carta que o Papa assim, escreveu sobre que a Fratelli Tutti, sobre a questão social, né? Como também como o mundo se comporta, como o mundo está andando. Então a igreja tem muito a dizer também sobre esses temas, né? Que está relacionado à vida, à política, as nações, também as relações que as nações têm, a paz, todos esses temas que muitas vezes não são tão fáceis, né, da gente trabalhar. Depois tem a área também da liturgia, né, toda a parte da liturgia, como tu celebrar um sacramento, como tu celebrar a missa, a parte dos sacramentos também, por exemplo, o que é o batismo, por que o batismo, todos os sacramentos. E depois também tem uma parte prática, como você faz esse sacramento. E depois também a área pastoral, assim, né? Pastoral urbana, pastoral social, pastoral da comunicação, né? Porque hoje também a igreja, você é da área da comunicação, a igreja também usa os meios de comunicação, né? Tem uma pastoral chamada PASCOM, né? Dentro da igreja que trabalha essa parte de assessoria de imprensa. Assessoria de imprensa, mas também como, por exemplo, durante a pandemia, a maioria das igrejas transmitiram a missa pelo Facebook, por exemplo. Sim. Muitas pessoas assistiram ou participaram da igreja através das redes sociais, né? Então a igreja também usa esses meios de comunicação para levar a fé, levar as comunicações, né? Aquilo que o Papa fala que são os novos areópagos, né? Os lugares onde a palavra precisa ser colocada, os meios de comunicação, né? Então, a gente pode-se dizer que a igreja também caminha junto com a tecnologia e vai se adaptando e usando para propagar cada vez mais? Sim, até para a gente ver que tem várias TVs, né, católicas ali, né? Tem a Rede Vida, tem a Canção Nova, TV Aparecida, Século XXI, né? E fora as rádios, né? Muitas rádios também ligadas à igreja, né? Sim. Padre, eu tô louca para perguntar como foi sua experiência no mestrado em Roma, e nós vamos falar que você foi eleito para ser um dos responsáveis. A gente vai contar tudo isso, só que agora eu preciso ir para um rápido intervalo e nós voltamos já com o DNA de hoje. Sim. Pingão Bebidas abrange tudo o que você precisa em uma loja de bebidas. Inspiramos os nossos clientes a explorar e experimentar novos vinhos e aventurar-se em alguns espumantes, enquanto oferecemos sugestões para variadas bebidas. Nosso aplicativo é simples e prático, facilmente baixado gratuitamente no seu celular. Pediu, chegou, bebeu. O aplicativo Pingão Bebidas é obrigatório para quem está procurando o presente perfeito ou apenas quer consumir algo novo e emocionante. Temos bebidas para todos os paladares. E claro, deliciosos espumantes. Pingão. A festa começa aqui. Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Centro de referência em saúde no interior do Rio Grande do Sul. Uma estrutura que integra o Hospital Astrogildo de Azevedo, a Policlínica Provedor Wilson Aita e o Hospital Alcides Brum,
reunindo uma equipe multiprofissional e equipamentos de tecnologia de ponta para ser referência em múltiplas especialidades. Está de portas abertas em Santa Maria, a Excelência, clínica especializada na prática de quiropraxia. É ela que é responsável pelo tratamento da coluna e demais articulações sem a utilização de medicamentos. O tratamento quiroprático atua tratando a origem do problema. Pode ser aplicada a hérnia de disco, dores na coluna, dores musculares e dores em articulações. A Excelência está localizada na Central de Clínicas, Rua Pinheiro Machado, 2350. Agende sua avaliação. O projeto Expressando Arte da Fundação Ângelo Bozzetto está em sua 11ª edição. Desde sua criação, já proporcionou desenvolvimento cultural para mais de 3.000 crianças e adolescentes da região. As inscrições estão abertas e você que tem entre 4 e 18 anos poderá participar gratuitamente. São oficinas de balé clássico, técnicas circenses, aulas de percussão, jazz e dança contemporânea nos municípios de Restinga Seca, Silveira Martins e Faxinal do Soturno. Participe! Você pode vivenciar na prática a arte da música, da dança e também do circo. Maiores informações no site da Fundação. O projeto Expressando Arte é realizado pela Fundação Ângelo Bozzetto, com produção cultural de LC Vila Nova Projetos Culturais, patrocínio da Nova Palma Energia e financiamento do Procultura, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Voltamos com o DNA, a identidade da nossa gente. Eu sou a jornalista Camila Cunha e hoje estou aqui conversando com o padre palotino Vanderlei Carguinin. Nós estávamos conversando sobre a ida dele em Roma, que ele foi eleito como um dos responsáveis mundiais pela coligação, Economia. Da economia. Mas antes disso, a gente precisa falar sobre os projetos, né, padre? Tão interessantes os projetos de vocês. Nos conta um pouco sobre o projeto Palote de vocês para crianças e adolescentes, como que ele funciona. Isso. Hoje, atualmente, eu trabalho na parte econômica da congregação e uma das atividades que eu desenvolvo é junto com o projeto Palote, que foi criado já. Tinha outros formatos na história, né? Foi se transformando. Há 12 anos nós fizemos um formato onde ele trabalha, onde acontece aí no patronato, em cima até da gráfica aí, e tem aulas de música, tem aula de reforço escolar, tem taekwondo, tem teatro, tem biodança, tem também dança. Depois tem música, tem vários instrumentos, da percussão, violino, tem também atendimento psicológico, tem atendimento fonoaudiológico, tem um gabinete dentário que cuidamos do. Então, eu sempre digo que para mim é um trabalho assim que me gratifica muito isso, porque a gente vê assim o crescimento que essas crianças e adolescentes têm, porque é no período inverso da escola, né? Então muitas vezes eles poderiam estar na rua, mas eles estão lá no projeto aprendendo algo. E como que quem se encaixa? Quais são as crianças e os adolescentes que se encaixam nesse projeto? Isso, nós são crianças e adolescentes que a renda familiar é até 3 salários mínimo, né? E é feito toda uma seleção, né? Eles fazem uma entrevista, fazem uma triagem, e aí começam a vir. Tem um ônibus que pega eles nas paradas, tem parada já estabelecida, uma rota do ônibus, né? Que pega eles para vir na escola, depois no projeto. Eles têm também a refeição, né? A gente faz a refeição no meio ali, que seria o lanche, mas é uma refeição que a gente faz, né? Então tem sido algo muito bom. Muitos do projeto, Camila, já passaram na faculdade, na federal, por exemplo, nas faculdades de música. Que legal. Outros, por exemplo, estão trabalhando em outros lugares, né? Então, deve ser extremamente gratificante vocês verem que efetivamente que se faz a diferença nessa formação dessas crianças e adolescentes. E essa semana até nós recebemos um prêmio na Assembleia Legislativa, né? Um prêmio, assim, uma medalha
por causa desse projeto, por causa desse trabalho. Foi muito bom, a gente foi lá na Assembleia, recebeu lá, eles foram tocar umas músicas lá, foi muito legal. Assim. Parabéns, merecidíssimo esse reconhecimento. Padre, aqui no DNA nós temos um quadro que nós temos pessoas que querem mandar um recado para o senhor. Vamos ver se o senhor reconhece suas vozes e vamos escutar quais são os primeiros 2 áudios, pode ser Cabala, os 2 primeiros áudios que querem mandar um recado para o padre, por favor. Padre Vanderlei é um grande gestor, é uma pessoa ótima de se trabalhar. Ele é alegre, divertido, ele tem uma visão muito além. Como pessoa, uma pessoa incrível, é um grande amigo. E ele tem no Projeto Palote o seu maior desafio. Eu vejo o projeto como a menina dos olhos, né, do Padre Vanderlei. É realmente um projeto incrível. Todo mundo deveria conhecer, porque é um lugar onde a gente realmente ainda pode fazer muita coisa por essa nossa sociedade, pelas nossas crianças. E eu diria assim, para mim o que resume você, Padre Vanderlei, por mais pessoas nessa sociedade como você é. Acho que a primeira coisa que veio na minha cabeça, né, quando me pediram para falar um pouquinho do Padre Vanderlei, é gratidão mesmo, né? Eu sou muito grata por esse tempo da convivência, né? Foi uma pessoa que eu aprendi bastante, assim, ao longo da caminhada, e eu acho que ele consegue enxergar o potencial nas pessoas, né? E dar a oportunidade para que as pessoas possam se desenvolver, tanto profissionalmente quanto ali no projeto, né? Ele é uma pessoa que acredita muito nesse projeto social, que é muito criativa, então incentiva as artes, né? Incentiva tudo que for possível para dar melhores condições daquele trabalho continuar a ser realizado e para que as crianças possam se desenvolver também, né? Então, eu agradeço, né, por todo esse tempo de trabalho, pelas experiências, por todas as oportunidades, né? E por esse olhar, assim, sensível, né? Todas as vezes que a gente precisou, e esse incentivo, né? Acreditar no trabalho que é desenvolvido ali, né? Só tenho a agradecer. O senhor reconhece quem são essas vozes, essas amigas? A primeira foi a Dete, ela trabalha, é designer, ela que criou essa marca agora do projeto, né? E também, além de que trabalha aí também a minha amiga, assim, a gente também, assim, conversa também, muito importante, assim, também no trabalho, na caminhada, né? Na troca de ideias também. E a Casey, ela começou, a segunda, né? Ela começou como voluntária, né? Ali no projeto, numa oficina de fotografia. E depois ela começou na comunicação. Hoje ela trabalha na comunicação lá no projeto e trabalha na comunicação também lá na FAPAS, assim, uma pessoa assim, incrível também, que tem uma sensibilidade assim, muito presente. Falando assim. em FAPAS, padre, aqui nós temos um comentário da FAPAS no Facebook do Diário de Santa Maria. Padre Vanderlei merece todas as homenagens, fará muita falta em Santa Maria. Então vamos comentar sobre essa sua partida para Roma, como que aconteceu, qual o trabalho que o senhor vai estar realizando lá. Nós, assim, só para você entender, os palutinos no mundo são 2.400 padres e irmãos no mundo. Estamos em 56 países no mundo. E a gente é dividido em províncias, como se fosse o Brasil dividido em estado. Então, nós temos em Roma uma sede geral dos palutinos. É uma sede geral aonde está o corpo do nosso fundador, que é o São Vicente Pallotti, né? Tá lá, tem uma igreja onde ele está lá. E aí, cada 6 anos, é eleito um regime geral, um conselho geral e o regime geral. Então, no conselho geral é um geral, depois tem o vice-geral e 3 conselheiros. E depois tem um procurador, que faz essa relação da congregação com o Vaticano, né? Faz todo esse trabalho. Depois tem um secretário e tem um ecônomo geral.
Então, aconteceu esse ano de 19 de setembro até 8 de outubro, até o dia do meu aniversário, né? Aconteceu a Assembleia Geral na Polônia, onde participam representantes dessas 23 províncias. E aí, quando estavam escolhendo o econômico, o meu nome apareceu lá. E aí eu fui votado, e aí de repente era... Como é que o senhor recebeu essa notícia? Era 11h40 mais ou menos da manhã, na quarta-feira do dia 5. Tocou o telefone, era o provincial, eles fizeram uma chamada de vídeo, o provincial nosso, Padre Clésio Faco, e o geral novo que se elegeu, que é o Padre Zeno Hanas, que é um polonês. E aí ele começou a falar comigo, dizendo, me saudando e tal, e disse assim, você foi eleito econômico geral aqui pela Assembleia, mostrou o placar para mim e perguntou, você aceita? Aí eu disse, aceito, né? E aí mudou a minha vida num segundo, assim. E como é que fica esse misto de sentimentos de estar indo por uma grande missão, com toda certeza, né? Algo mundial, toda essa representatividade, mas e também o projeto aqui, todo esse carinho das pessoas, dos teus colegas, da comunidade. Foi um misto, assim, Foi um misto de alegria, né? Das pessoas também, assim, orgulhosas, né? De que alguém que elas conheciam, que estava indo para um lugar, estava indo trabalhar em outro lugar, que foi, assim, que digamos assim, que foi escolhido, né? Que foi eleito para uma outra função, né? Então, essa alegria, esse misto de alegria, misturada com essa outra de deixar, né? Porque para ir eu precisava deixar algo, então eu deixo bastante coisa. Eu também trabalho na Arquidiocese de Santa Maria, como econômico na Arquidiocese. Também lá na Casa dos Padres, eu sou reitor também com os padres idosos. Então tem várias coisas que eu estou envolvido, né? Então deixar muitas coisas, né? Deixar algo assim, deixar, digamos, toda uma história. Eu completei 50 anos, né? No dia 8 de outubro, né? E bem na semana que eu estava completando 50 anos, essa virada, eu digo, na minha vida, assim, essa mudança, assim. E aí você tem que deixar tudo, desde as coisas, né? A minha vida vai todo o apego, se resumir em 2 malas, né? Eu tenho que levar a minha vida de 50 anos em 2 malas, né? Então, o mês que vem já. É o mês que vem, dia 17 de novembro. Nós vamos por um rápido intervalo, estamos aqui conversando com o Padre Vanderlei, nos contando sobre essa partida dele para Roma. Voltamos já para o último bloco do DNA. Conheça o Colégio Totem, uma novidade da família Totem. Pensado para dar conta da formação básica dos estudantes focada na preparação para Enem e vestibulares, unindo a tradição do gigante em aprovação à formação cidadã do estudante. Nos primeiros 2 anos do ensino médio, os alunos do Totem têm acesso a todo o processo educacional básico. E no 3º ano, uma revisão completa de conteúdos. Tudo isso com um material didático diferenciado. O Totem conta com uma equipe de professores diferenciados e qualificados, dedicados à obtenção de resultados. Colégio Totem, uma família focada em resultados. Para saber mais sobre matrículas, entre em contato pelo 3222 8833 ou acesse sm.colégiototem.com.br. Aos 28 anos, a Della Páscoa Engenharia segue sua trajetória com a missão de oferecer serviços de excelência aos seus clientes, apresentando soluções que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, encurtando distâncias e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico de nossa região, através da infraestrutura, tecnologia e sustentabilidade. Della Páscoa Engenharia, há 28 anos transformando a cidade e região. A Clínica Inana dispõe de emagrecimento biortomolecular. Através do reequilíbrio químico do organismo e da associação de terapias injetáveis, podemos acelerar o metabolismo e ter um emagrecimento saudável.
Para saber mais, nos siga nas redes sociais. O que já era maravilhoso ficou ainda melhor. A Bendita Semijoias ganhou um novo espaço, pensado nos mínimos detalhes para que suas clientes e amigas se sintam em um verdadeiro paraíso. A Swarovski é uma das grandes novidades da Bendita. Além dos famosos cristais, estão presentes também os relógios da marca Guess, Michael Kors e Fossil, nas peças femininas e masculinas também. Venha conhecer a nova Bendita, que continua aqui no empreendimento Espírito Santo com a qualidade e a variedade de sempre, mas agora em um ambiente mais amplo, exclusivo, único e cheio de tentações. DNA. Estamos de volta com o DNA, a identidade da nossa gente. Eu sou a jornalista Camila Cunha. Estou agora nos minutos finais da minha conversa com o padre Vanderlei, que estava nos contando agora da sua partida para Roma nos próximos 6 anos como ecônomo geral. Padre, tem mais pessoas que querem mandar um recado para o senhor. O senhor, inclusive, renderia vários DNAs. Estava me contando aqui no intervalo que já morou na África do Sul também. Fiquei curiosa por essas histórias. Mas agora vamos ouvir, Cabala, por favor, os 3 próximos áudios. Oi, então, falar um pouquinho do padre Vanderlei. Conheci ele, né, num trabalho de biodança aqui em Santa Maria, e ele na época, né, não fazia ainda biodança, mais tímido, mas muito acolhedor, que percebo que isso hoje, que conheço há mais tempo, né, percebo que isso é uma característica dele, assim, muito forte, né, acolhedor, cuidadoso com as pessoas, né, e percebe o outro, né, como um humano e sempre querendo contribuir, né, nas realidades, né, de cada um. E, então é uma alegria muito grande, né, em poder ser amiga dele, em poder ter conhecido um pouco mais, né, depois que eu vim aqui trabalhar no projeto, então, e todo o significado, né, do que eu já conhecia só fortaleceu, né, quanto mais próximo fui ficando, né, dele, dessa nossa amizade, melhor conhecendo ele, era tudo aquilo que, né, eu percebi no momento que conheci ele, assim, uma pessoa bem sensível às realidades, uma pessoa afetiva, né, cuidadosa e que está sempre querendo ajudar, né, também sempre percebendo possibilidades, né, abrindo caminhos para cada um. Um abraço carinhoso, né? Fica bem, padre Vanderlei. Olá, padre Vanderlei, que bom falar contigo nesse momento, cara. Sabe, eu lembro do padre Vanderlei quando ele entrou no seminário em Vale Vêneto. Ele era pequeno, aquele loirinho, muito agitado, né? Muito agitado. E fui acompanhando bastante a trajetória do padre Vanderlei, né? Durante a vida dele no seminário. Também foi meu aluno, né? Fui formador quando ele esteve aqui no Colégio Márcio Pallottino, né? Então é uma trajetória muito bonita, muito interessante que ele foi fazendo, né? Está aí agora fazendo todo esse trabalho aqui na economia da província e lançando, alçando, melhor dizendo, voos mais altos como ecônomo geral de toda a sociedade do apostolado católico. Então é uma trajetória muito importante, muito interessante, né? E vai mostrando como o Vanderlei foi galgando, né,
na sua vida novos patamares. Então, eu felicito o Padre Vanderlei por tudo isso, por toda a sua trajetória linda que ele fez e certamente continuará fazendo. Padre Vanderlei, um grande abraço, tá? E que Deus te abençoe. Padre Vanderlei significa muito para nós. Atribuiu muitas ações em nosso nome. Voltamos então, padre. Tivemos aqui algumas pessoas que lhe mandaram esse recado. Já vamos finalizar. Mas antes disso, eu queria lhe perguntar como que fica essa expectativa do senhor, então, para a viagem, para essa nova missão, para que a gente já possa ir finalizando a sua participação aqui no DNA. Quais são as palavras que o senhor tem para nos dizer? Assim, ainda não caiu bem a ficha, assim, no sentido assim de que daqui nem um mês eu tô partindo, assim, mas estou indo contente, assim, feliz, e sei que vai ser um desafio, mas também sei que vou ter condições e vou encontrar pessoas também que vão me ajudar para eu desempenhar essa missão. E certamente vou ter muita oportunidade também de conhecer outras culturas, outros países, poder também ajudar outras pessoas em outros lugares, assim. Quando eu disse sim, me veio muito essa ideia, assim, de que eu posso ajudar mais gente, assim, que eu posso contribuir mais para o mundo, deixar também a minha marca lá também, como deixei aqui, eu acho. Eu sempre tenho, assim, um pouco isso na cabeça, né, na mente, assim, né, que a gente não pode passar no mundo, assim, diferente ao mundo, ou que o mundo fique indiferente pra gente, mas aonde a gente passa, deixar um legado, né? Deixar um legado. E também com a certeza de que o senhor vai deixar muitos braços aqui para que toquem isso. O belíssimo projeto de vocês. Cabala, então vamos escutar mais 2 áudios. Padre Vanderlei significa muito para nós. Atribuiu muitas ações no nosso trabalho. Fez com que o nosso trabalho se tornasse muito mais grandioso. É um ser humano de coração muito bom, onde tem na essência dele esse olhar de caridade com o próximo. Não importa quem seja a pessoa ou classe social, o tratamento é igualitário com todos e, sem dúvida, vai fazer muita falta no decorrer do nosso trabalho. É um significado de pessoa que não tem explicação, assim, porque a gente que trabalhou e que esteve presente ao lado dele na instituição sabe da falta que ele vai fazer e do quanto ele é grande no que ele faz, mas que diante dessa grandiosidade ele merece todo esse mérito que ele está tendo aí no reconhecimento do trabalho dele. Falta vai fazer, mas ficou as sementes das quais ele plantou e com certeza a gente vai fazer o possível para dar continuidade nisso tudo. Trabalho há alguns anos diariamente com o Padre Vanderlei, pessoa carismática, muito boa de conviver. Desejo a ele que ele seja muito feliz nessa nova missão. Pois é, Padre Vanderlei, nós estamos aí nesse período de final de ano, muitas pessoas assim se organizando para a questão das férias e tal, e você num momento muito especial até de mudança de aspecto de local do novo desafio na vida, me vem assim muito bem presente todo esse ciclo na vida da gente, a nossa, nós que somos colegas aí de seminário, as coisas que foram acontecendo desde a época do seminário, depois também os nossos desafios dentro do trabalho, mas impressionante sim, apesar de muitas dificuldades ou mesmo desafios, o quanto que tu foi muito perseverante em tudo isso, né? Isso demonstra também a cada passo, não que as coisas, os aspectos foram caindo simplesmente nas suas mãos, mas quanto que você foi conquistando, lógico, sempre através da graça de Deus. E assim, agora nesse novo desafio, eu lembro exatamente no pensamento que justamente um dos nossos formadores, ele sempre mencionava, repetindo as palavras de Fernando Pessoa, né? Tudo vale a pena se a alma não for pequena.
E essa nossa alma, a sua, a minha, a nossa, sempre essa alma, ela é dedicada realmente a Deus. Então isso significa que ela não é nada pequena. Por isso, por maior que seja o desafio, lembre disso, que nós estamos realmente aí a serviço de Deus em todos os desafios que aparecem. E Ele com certeza nos abençoe. Ele nos abençoa constantemente. Tenha sucesso, mas acima de tudo, fidelidade e perseverança nessa nova missão. Abraço. E o DNA de hoje vai chegando ao fim com esses depoimentos para o Padre Vanderlei. Padre, uma ótima viagem, que o senhor siga ajudando muitas pessoas mundo afora. Parabéns por todos os seus trabalhos aqui na Palote, o projeto que ajuda tantas as crianças. Muito obrigada. Agradeço a sua presença. Obrigado, Camila, por essa oportunidade. Agradeço assim a todos os que mandaram os áudios. E quero dizer que eu não mereço tudo isso, mas vou continuar também assim a buscar e cada dia ser melhor na vida e ajudar outras pessoas também. Então, isso aí. Muito obrigado pela oportunidade. Um bom finalzinho de tarde. O DNA de hoje vai ficando por aqui. Tchau, tchau e até amanhã.